Nós estamos com uma pessoa muito especial essa noite, que vai conversar com a gente. Tá tudo bem aí o áudio agora? Tá tudo em paz? Vai dando um like aí para a gente. Eu queria te convidar para você se inscrever no nosso canal do Milênio Brasília, tanto no Face como no YouTube. E não esquece de dar o seu joinha, tá bom? E vai falando com a gente aí pelos mensagens, para a gente saber como tá, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se não está dando algum delay para você, tá bom? Então, gente, eu quero apresentar uma pessoa muito querida, que está aqui comigo essa noite, é a minha querida, amada, ovelha dessa igreja, Paula Rafaela. Ela é veterinária e ela está aqui no Brasil, porque ela estava morando fora. Ela voltou para o Brasil e, com todo carinho, todo cuidado, também cuidando da mãe dela, né? E ela teve, nesses dias, uma situação muito delicada. Ela passou por toda a dificuldade do Covid e ela vai contar para a gente como está sendo essa experiência. E ela também é resposta de oração para nós. Então, eu queria apresentar para vocês a Paulinha, todo amor e carinho. Eu fiz umas perguntas aqui para ela. Então, Paulinha, dá uma boa noite para a galera e fala um pouquinho de você. Pessoal. Fala para eles de você, sobre quantos anos você tem, o que você faz, se você já é mãe. Porque eu tinha ouvido falar que jovem, assim, igual a gente não ia ter isso, entendeu? Eu acho que enganaram a gente. Então, fala para nós, primeiro, quem é a Paulinha. Boa noite aos membros da Millennium e a todos aqueles que nos assistem essa noite. Meu nome é Paula, eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 adolescentes e sou veterinária, médica veterinária. E, enfim, tenho o privilégio de ter essa igreja e esses pastores que eu tenho, que estão comigo sempre que eu peço socorro. Então, é isso, eu sou filha de Cláudio e Patrícia, tenho 2 irmãos, sou mais velha, e serva de Deus. Você mora onde, Paulinha? Porque me falaram que tinha começado essa confusão num bairro bem delicado. Onde você mora hoje? Eu moro no Lago Sul. Eu moro no Lago Sul, Brasília. Isso. Então, Paulinha, quando você teve e o que você teve os primeiros sintomas? Quantos dias atrás começou e qual foi o primeiro sintoma que você desconfiou que poderia estar com o Covid? Olha, eu estou no 18º dia, né, de quando começaram os meus sintomas. Eu tive, primeiramente, coriza, tive voz fanha, né, como se fosse uma gripe mesmo. Eu já estava tossindo, já tinha alguns meses, então não foi a tosse que me chamou a atenção. Não tive febre, não tive dor de cabeça, que mais? Os primeiros sinais foram esses, então, como se fosse uma gripe. E aí, depois eu perdi o olfato e o paladar. Foi onde me chamou bastante atenção do que estava acontecendo ali. E aí, quando começou a passar de ar leve, aí eu fui fazer procurar o atendimento médico. Isso foi quantos dias atrás? Eu estou no 18º dia, eu procurei no 6º, 7º dia. Por onde você acredita você tem andado que possa ter
te acometido, porque você não pôde ficar em quarentena, né, como muitas pessoas puderam, né? Você, inclusive, está sob cuidado da sua mãe, né? Tem cuidado da sua mãe. Então, onde pode ter sido ocorrido uma possibilidade para a gente saber, né, onde nós temos andado e onde você pode ter pego esse mal aí? Então, é muito engraçado porque eu vim dos Estados Unidos para cuidar da minha mãe, né? E aí estava cuidando dela. Passaram-se 6 meses, eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar numa clínica veterinária onde há atendimentos a estrangeiros. Então, eu pedi demissão da clínica por medo de, por estar convivendo com pessoas da Europa e dos Estados Unidos ali todos os dias, eu contraí o vírus. Então, eu pedi demissão e falei, não, eu vou ficar mais resguardada, né, por conta da minha mãe e tudo. E então, comecei a fazer atendimentos domiciliares. Então, eu tive em lugares como Ceilândia, tive em Taguatinga, estive nas Açu, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, enfim, eu atendo o Brasil inteira. Mas sempre paramentada, né? Sempre tomando os cuidados. Além disso, eu também fui a muitos mercados, porque alguém tem que sair, eu com certeza era a pessoa mais indicada para fazer isso. Então, eu fui a mercados, fui a hospitais, fazer marcação de consulta para minha mãe, exames. Então, assim, é muito complicado a gente saber, né, onde que a gente vai pegar, através de quem. Não é tão matemático assim. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando você começou os sintomas, você sentiu medo? Medo pela sua vida ou mais medo por poder passar isso para sua mãe que está em um tratamento e com a imunidade baixa, para os seus filhos? Qual foi o sentimento que você teve quando você começou a desconfiar, né, um sentimento, e depois que você teve a certeza do exame? Então, quando eu comecei a ter os sintomas, na verdade, eu já mantinha quarentena dentro de casa, isolamento, né? Então, dentro de casa, a gente já usava máscaras, mantinha, né, o distanciamento. E aí, quando eu comecei a ter os sintomas, eu me afastei mais ainda. Só que os meus filhos estavam aqui na minha casa. E então, a gente, obviamente, tivemos contato próximo, porque são crianças, né? Por mais que você explique que não pode, enfim. E eu fui fazer o exame. Quando eu recebi o resultado, é inexplicável, assim, o que você sente na hora. Quando eu li ele positivo, não sei, tirou o meu chão. E aí a primeira coisa que eu fiz foi enviar no grupo da família o laudo do exame, e ali começaram várias tentativas de ou me tirar de casa ou tirar os meus pais, e eu me calei naquele momento, porque eu tinha que pensar em mim também, né? Eu vinha cuidando dos meus pais há muito tempo, mas eu estava positivo. E todo mundo conjecturando se ela sai, se ela não sai. Foi quando um amigo meu, médico, enviou alguns áudios tranquilizando, explicando, dizendo, né, o que deveria ser. E ali a família se acalmou um pouco. E eu me mantive aqui em casa, mas, graças a Deus, ninguém teve sintomas, além de... Paulinha, além do medo, quando você veio com o diagnóstico, você sentiu algum momento, alguma revolta, tipo assim, poxa, por que eu peguei isso? Será que Deus me abandonou? Teve algum momento que você sentiu isso? Não, nunca pensei assim. Até porque a minha mente, eu não sei como uma pessoa não cristã pensa, porque a minha mente, ela sempre foi cristã. Então, em nenhum momento eu perguntei por que eu,
não fiz esse questionamento, não. Eu tive muito medo, e Você teve medo de pensei até morrer? assim, melhorei. Você teve algum momento medo de morrer? Porque a gente teve um Sim. complicador, né? Teve um complicador, porque a gente vem orando por você e a gente sempre teve essa notícia, não se preocupe, porque a pessoa sendo jovem, às vezes a pessoa só tem um sintomazinho, é só uma gripezinha. E conta para nós como foi esse complicador e se em algum momento você teve medo de morrer. Tá, a evolução da doença foi assim, comecei com os sintomas, procurei atendimento, fiz o exame deu positivo, e a partir daí algumas coisas aconteceram meio no sobrenatural. Alguém do hospital me telefonou, do hospital público, né, eu fui atendida no Agarram, alguém do hospital me ligou e falou o seguinte, como você está? E eu falei, olha, eu tô com falta de ar, eu tô assim, assim. A pessoa falou, então venha para o hospital fazer tomografia de tórax, porque você é uma candidata a fazer tomografia de tórax. E eu falei, eu vou agora. E aí eu fui, peguei meu carro e fui sozinha, porque você não tem acompanhante. Então, assim, tive pneumonia, né? Foi constatada pneumonia, fui medicada e voltei para casa. Mas vários momentos com medo, você tem que ter cuidado com a sua saturação de oxigênio, você tem que prestar atenção em várias coisas. Tem a questão da trombose, tromboembolia, tem várias questões. Além do que você ainda é pressionada em relação aos tratamentos. Então, pessoas te questionam por que você não pediu tal tratamento, por que você não tomou tal remédio. E você está ali no meio de uma confusão gigantesca, com muito medo, sem explicações concretas, porque tudo é muito novo, e ainda tendo essa pressão de se posicionar com relação a tratamentos que você não tem conhecimento, você não está apta para se medicar. E eu sou veterinária há 15 anos, mas é uma situação diferente e você fica com medo. E qual foi o momento, Paulinha, que você o que você teve de sintomas que mais te preocupou e que deu um certo desespero e você pensou, meu Deus, o senhor precisa me tirar dessa? Eu acho que o mais angustiante, sem dúvida nenhuma, é a falta de ar e dor no peito, né? Então, a dor no peito que eu tive, porque, enfim, cada um desenvolve os sintomas de uma forma, sentem de uma forma. Eu tive uma dor no peito concentrada no centro do meu peito, constante, e aquilo não passava. E a minha falta de ar, você tenta... Gente, é o básico, é respirar. Respirar é o que a gente faz todo dia. E realmente eu não conseguia. Então, várias vezes eu tive que ficar de bruço para tentar ajudar na minha respiração, em pé e tentando. Assim, é angustiante. Não é fácil. E você ficou mais tranquila pelos médicos ter te enviado para casa, para você, talvez pelo fato de você ter um certo conhecimento, você tem um conhecimento médico, né? Por ser veterinário, você sabia o que estava acontecendo com o seu corpo, e você se sentiu mais tranquila de ter sido tratada e acompanhada, indo e vindo do hospital, ou você ficaria mais tranquila se você tivesse ficado lá? Qual é esse sentimento, assim? Qual é essa dúvida? Olha, é complicado isso, porque por eu saber exatamente o que está acontecendo no meu corpo, o meu desespero era muito maior, porque eu sabia o que podia acontecer, eu sabia dos riscos. Então, eu tive, na verdade, eu tenho amigos médicos de infância, que estiveram comigo nesse momento. Então, a gente sempre estava conversando, trocando as informações sobre os parâmetros e tudo. Lá no hospital, muitas pessoas misturadas. Então, assim, tem gente contaminado e tem gente que não está contaminado perto um do outro. Isso assusta um pouco, né?
eu não sei se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse ficado um pouco mais tranquila, mas eu dava graças a Deus porque eu estava em casa, porque eu tomava banho no meu chuveiro quente, e eu falava assim, obrigada porque eu não estou no hospital tomando banho de água fria, porque eu não estou passando frio lá, porque o hospital, eu fui para lá, na última vez que eu fui para lá, estava tão frio, mas estava tão frio, e eu só dou graças a Deus, porque eu não precisei ficar lá. Então, Mas é angustiante demais. Paulinho, eu queria que a gente já está caminhando para encerrar essa parte da entrevista com você. Eu queria que você desse de tudo isso que você viveu, e graças a Deus eu vejo a atuação real de Deus na sua vida. Eu tenho 2 perguntas para a gente encerrar. O que você diz para a gente sobre toda essa experiência que você teve? Qual é o aprendizado que você tem sobre isso? E a orientação que você diz para nós sobre o que está acontecendo, porque a gente hoje não sabe mais o que é verdade do que a gente está ouvindo. E a segunda, eu queria que você falasse em poucas palavras o que o que você aprendeu com Deus sobre toda essa situação que você viveu. Bom, a primeira pergunta, respondendo a primeira pergunta, eu já esqueci. O que você disse para a gente com essa experiência que você teve do Covid? Qual o conselho que você dá para nós? Não, gente, saia por aí, faz o que você quiser, vai todo mundo pegar mesmo, que se dane, tudo bem. Ou você falaria, sei lá, você é médica, você passou pela lasqueira, então a gente tem muito que aprender com a sua vida. O que você disse para mim, que sou sua amiga, que eu tenho que ir na padaria, que eu tenho que ir no supermercado? O que você diz para a gente, como seus irmãos em Cristo? Qual é a orientação? É lógico, com a orientação sábia, que a gente sabe que a gente precisa ir no mercado, que a gente precisa ir na padaria, né? Então, que é o conselho que você dá para nós? E depois eu faço a outra. Nós temos milhares de vídeos explicativos, o jornal todo dia, todo mundo fala tudo que deve ser feito, e deve ser feito. Então, utilizar álcool, máscara, não é isso. O que eu tenho para dizer é o seguinte, gente, quando você vai parar num hospital, que você está aguardando atendimento, não tem ninguém ali. Você não... Sabe, assim, se você acredita se você tem uma crença política de um jeito ou de outra, ou se você... Gente, nada disso vai mudar essa sua situação. Então, o que eu tenho a dizer é não seja ignorante, mas no bom sentido da palavra. Tenha bom senso, né? Pense na sua vida e depois você pense no próximo, porque a doença está aí, ela existe, e as divergências são muito grandes com relação a tratamento, o que se fazer. Então, o necessário e importante agora é prevenção. Prevenção é o mais importante. Então, esqueça... Acha que a gente deve manter com muita sabedoria a quarentena, né? Quem puder estar trabalhando de casa, trabalho de casa, as crianças terem aula em casa, e evitar ao máximo esse transicionamento aí, né? Porque quanto mais a gente evitar, mais rápido isso vai embora, não é isso? É isso que eu entendi. Sim, se você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, né? Não tem como, eu estava trabalhando. Eu não peguei porque eu quis. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo as atividades que todo mundo precisa fazer. Mas se você não precisa, evite. Evite, porque nós estamos falando de uma doença. Ótimo, meu amor. E para encerrar, você fala para nós o que você aprendeu em Deus, o que mudou dentro de você no seu relacionamento com Deus. O Senhor continua sendo seu pai? Você acha que Deus pode estar por trás de tudo isso? O que você aprendeu no seu interior sobre o seu relacionamento com Deus?
Olha, confirmações, né? Confirmações de que o Senhor realmente ele está presente em todos os momentos da minha vida. Então, em nenhum momento, como eu te falei, eu questionei ou eu né, falei palavras de maldição. Não, eu sempre estava conversando com ele, né? Bem intimamente, e só fortaleceu a minha relação com o Senhor, com a minha crença, com o que eu acredito, no que eu, enfim. Então, é isso. Eu acho que eu tive um crescimento pessoal muito importante, e nunca deixei de crer. Nunca deixei de crer. A gente precisa crer. Amém. Então você agradece, né, pelo livramento. Nós vamos agradecer agora. Senhor, Tu és tão maravilhoso, tão perfeito, tão bom, justo, fiel. Eu quero te agradecer pela vida da Paulinha, pelo livramento que o Senhor tem dado, não somente a ela, Senhor, o Senhor tem dado livramento a tantos, ó Deus. O Senhor tem livrou a vida dela, livrou o irmão Moraes e sua filha, livrou o Samir. Jesus, o Senhor tem respondido a nossa oração. E eu te peço, Senhor, continue agindo no nosso meio. Tu és um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus bom. Nós confiamos no Senhor e eu te agradeço mais uma vez pela vida da Paulinha, Senhor amado, e por todos esses livramentos. Em nome de Jesus. Amém.